6. Invocação. A última invocação, aquela de Kia, não pode ser realizada. O paradoxo é que como Kia não tem qualidades dualistas, ali não há atributos pelos quais o invocá-lo. Para dar-lhe uma qualidade é meramente negar outra. Como um observador não dualista disse uma vez, eu sou o que não sou. Todavia o magista pode necessitar fazer algumas reorganizações ou adições ao que ele é. Metamorfose pode ser adotada pela procura do que uma pessoa não é, e transcendendo ambas em mútua aniquilação. Alternativamente, o processo de invocação pode ser visto como adicionada à psique do magista qualquer elemento o qual esteja perdido. É verdade que a mente deve ser finalmente vendida quando alguém entra completamente no chaos, mas um psicocosmo completo e balanceado é mais facilmente rendido. O processo mágico de evasão e desejos atendidos pelo processo de invocação também demonstra que a obsessão dominante de alguém ou personalidade é um pouco arbitrária, e por esta razão mais facilmente banidas. Existem muitos mapas da mente, psicocosmo, muitos dos quais são inconsistentes, contraditórios-se. Baseados em teorias altamente extravagantes. Muitos usam a simbologia das formas de Deus, por todas as mitologias que incorporam a psicologia. Um panteão místico completo resume todas as características mentais humanas. Magistas irão costumeiramente usar um panteão de deuses pagãos como bases para invocar algum insight ou habilidade, por estes mitos proverem a mais explícita e desenvolvida fórmula existente das ideias em particular. Entretanto, é possível usar quase que qualquer coisa do arquétipo do inconsciente coletivo, as qualidades elementais da alquimia. Se o magista abrir um nível de poder profundo o suficiente, estas formas podem se manifestar com força suficiente para convencer a mente da existência objetiva de Deus. Ainda que a meta da invocação seja temporariamente ser possesso pelo Deus, comunicação de Deus e manifestação dos poderes mágicos de Deus. Melhor do que a formação de um culto religioso. O método atual de invocação pode ser descrito como uma imersão total nas qualidades pertinentes à forma desejada. Uma pessoa invoca em todas as formas disponíveis. O magista primeiro programa a si mesmo dentro da identidade de Deus, arranjando todas estas experiências para coincidirem com sua natureza. Nas mais elaboradas formas de ritual, ele pode desenvolver a sua pessoa com sons, cheiros, cores, instrumentos, memória, números, símbolos, música e poesia sugestiva do Deus ou qualidade. Em segundo lugar, ele une a sua força vital à imagem de Deus com a qual ele tem unido a sua mente. Isto é realizado com técnicas de gnose. A figura 5 mostra alguns exemplos de mapas da mente. Segue-se abaixo algumas sugestões para a prática do ritual da invocação. Liber Null 27. Figura 5. Um agrupamento de mapas mentais ou psicocosmos. Magistas podem querer invocar alguma das qualidades representadas pelos símbolos em cada. Aqui nós vemos as 7 formas clássicas planetárias, B, os 4 elementais clássicos, C, os 3 elementos alquímicos, D, o Yin e o Yang taoísta, e os 5 védicos tattvas, F, os 11 sefirotes cabalísticos, G, os 8 trigramas taoístas, H, as 12 qualidades astrológicas. Exemplo da invocação do deus da guerra: o iniciado permanece num aposento pentagonal iluminado por 5 velas vermelhas. Ele deverá estar vestido em carmesim e a pele de um grande urso ou lobo. Ele está cercado ao redor por armas de aço, e uma coroa de aço, ou capacete, adornando sua cabeça. Ele tem constantemente levado sua mente para coisas de Marte durante as preparações. Ele lança enxofre, carvalho e resina de acre no turíbulo e unta seu corpo com bálsamo de tigre. Ele faz a sequência rítmica do ar em instrumentos de percussão para abrir o templo, ou então no lugar disso, ele queima bem forte uma arma ao ar. Ele tem banido todas as influências estranhas de sua mente pelas metas que tinha. Um ritual de pentagrama seria preferido. Tirando sangue de seu ombro direito com uma lança, ele traça o sigilo de Marte em seu peito e o olho de Horus em seu testa. Com uma espada afiada, ele desenha os símbolos de Marte sobre ele com os olhos de sua mente em linhas de carmesim, vermelho, fogo e visualiza a si mesmo na forma do deus Horus. Então ele começa sua dança de guerra enquanto um assistente, se ele tiver algum, continua a aplicar a sequência rítmica, aplica o açoite ou descarrega as armas do fogo. Música de guerra pode ser tocada por alguma máquina. Ao dançar selvagemente para o seu deus, ele canta: E ó Horus, Horus, venha a mim, Horus, Geburazarp, tua arte vem a mim, Horus. Liber Null 28. Eu sou teu Horus. Isto fica contínuo até que o Deus te leve ao êxtase.
Note que qualquer um destes adereços pode ser disperso por qualquer pessoa a qual que aflua firmemente pelos artefatos selvagens da imaginação. Não existem limites às experiências incompreensíveis nas quais o intrépido psiconauta pode desejar ligar a si mesmo. Aqui tem algumas ideias para construir em dias posteriores massa negra, como uma blasfêmia contra os deuses da lógica e racionalidade. A grande deusa louca do Chaos, um aspecto inferior do último nível de existência em forma antropomórfica, pode ser evocada pelo êxtase e inspiração dela. Ritmando, saltando e rodopiando de forma livre, os movimentos são acompanhados por um encantamento estúpido. Respirações forçosamente profundas são usadas para provocar risadas histéricas. Agentes alucinógenos moderados e desinibidores, como o álcool, são tomados junto com respirações esporádicas de gás de óxido nitroso. Pegue o jogo de dados e jogue para determinar qual comportamento novo. Irregularidades sexuais tomarão lugar. Música discordante é tocada e luzes piscando chocam-se em nuvens elevando-se de fumaça de incenso. Um bando de uma grande confusão de ingredientes são usados para dominar os sentidos. No altar uma grande obra de filosofia, de preferência de Russell, fica abrindo suas páginas impetuosamente queimando. Saturno, o deus da morte, pode ser invocado da seguinte maneira. O iniciado primeiro prepara a si mesmo pelo jejum, sonolência e exaustão. Ele retira-se num aposento, aonde esteja bem próximo da total escuridão, sendo ele iluminado somente por 3 varas de uma resina enjoando, de incenso mofado. Ele deita seu corpo abaixo empacotando-se num lençol pesado ao redor de seus membros, pescoço e cabeça. De outra forma seu corpo ficaria frio e nu. Numa vagarosa e monótona sequência rítmica de batidas, ele conduz uma imitação do enterro de si mesmo. Com extrema cautela ele pode tomar pequenas quantidades de alcaloides como atropina de beladona. Então ele medita por si mesmo no aspecto de um esqueleto de um defunto levantando-se vagarosamente do túmulo num maltrapilho enrolado em cobertas e assumindo seu foice de operações. Nas operações de invocação, nada se sucede com excesso. Liber Null 29. Liberação. Na criação da vida fora dos princípios do lodo, Chaos tem sempre procurado ampliar suas possibilidades de expressão e diversificar suas manifestações. Durante a evolução da vida ali tem havido muitos períodos de estagnação, e alguns reversos. Mas acima de tudo a superioridade inerente do mais flexível, adaptável, abrangendo complexas criaturas, culturas, homens e ideias sempre se impuseram. Provocar estas qualidades e alcançar maior liberação que qualquer façanha bizarra de renúncia ou reorganização de poder político é como criar. É um engano considerar qualquer crença mais liberada que outra. É a possibilidade de mudança que é importante. Toda nova forma de liberação é destinada para eventualmente tornar-se outra forma de escravização pela maioria de seus partidários. Ali não há liberdade na dualidade deste plano existencial, mas alguém deve ao menos aspirar à escolha da dualidade. Liberar comportamentos é o qual aumenta as possibilidades de alguém para futuras ações. Limitar comportamentos é o que tende a varrer as opções de alguém. O segredo da liberdade não é ser tirado em situações onde o número de alternativas de alguém torna-se limitada ou sequer unitária. Isto é abominavelmente um caminho difícil para lidar. Isto significa caminhar para fora da própria cultura de alguém, sociedade, relações, personalidade familiar, crenças, preconceitos, opiniões e ideias. Isto é justo as correntes confortantes às quais parecem dar definição, significado, caráter, e um senso de pertencer à maioria das pessoas. Ainda, ao se derrubar em um campo de encadeamentos, ninguém pode evitar adotar outra posição ao menos que essa pessoa deseje viver num estilo muito reduzido e empobrecido limitando-se a si mesmo. A solução é tornar-se onívoro. Alguém que não pode pensar, acreditar, ou faça qualquer destas meia dúzia de diferentes são mais livres e liberadas do que alguém confinado para somente uma atividade. Por esta razão místicos sufis requerem dominar um punhado de trocas seculares em adição aos seus estudos de ocultismo. Predominantes entre as técnicas de liberação, são estas as quais afrouxam o suporte da sociedade, convenções e hábitos sobre o iniciado, e estes os quais levam para uma visão externa mais expansiva. Eles são sacrilégios, heresias, iconoclasta, bioesteticismo e anateísmo. Sacrilégio, destruindo o sagrado. Energia e liberdade quando o indivíduo quebra as regras de condicionamento com um ato glorioso de desobediência ou blasfêmia. Esta energia fortalece o espírito e dá coragem por promover atos de insurreição. Coloque um tijolo até tua televisão.
explore a sexualidade, a qual seja nova para você. Faça algo que você normalmente se sentiria totalmente revoltado. Você é livre para fazer qualquer coisa, não importa qual extrema, contanto que isto não vá restringir sua alma, ou a futura liberdade de escolha da ação de alguém. Liberno 30. Heresia, definições alternativas. Procurando ideias as quais parecem bizarras, loucas, extremas, arbitrárias, contraditórias e insensatas, você achará que as ideias às quais você tenha previamente se agarrado como razoáveis, sensíveis e humanitárias são realmente um tanto bizarras, loucas e por aí vai. Qualquer que seja a supressão, restrita, ridícula ou menosprezada, quase sempre contém notavelmente uma contrapartida para ideias principais. Nos argumentos sempre discordam, especialmente se teu oponente começa a vocalizar suas próprias opiniões. Iconoclasta, quebrando imagens. Imensos golfos existem em ocorrências humanas entre teoria e prática, significados e fins. Contrastes de pornografia e romances, veias saltitantes de pessoas insaciáveis e esqueletos na penúria, dignidade e masturbação. Considere violência como um entretenimento. Massacre em massa em motivo de idealismo. Procure pelo que acontece em nome da religião na sociedade consumista. Aprecie a cacofonia de neuroses, fantasias e psicoses às quais guiam a cultura materialista sensacional para um fim incerto. Caminhando pelo submundo sujo social, nós descobrimos que isto é um hábito real. Você pode estender esta lista indefinidamente e de fato deveria. Para humanos todos os pensamentos sem limites são o que distinguem o seu lado escuro. Cinismo, tristeza ou graça são privilégios do magista. Bioesteticismo, o corpo. Existe uma coisa mais verossímil que todas as sagas, e a qual contém mais sabedoria que uma grande livraria. Teu próprio corpo. Ele requer apenas alimento, aquecimento, sexo e transcendência. Transcendência. O anseio em tornar-se uno com algo maior, e invariavelmente satisfeito com amor, trabalhos humanitários, ou na busca de verdades altruísticas, científicas ou mágicas. Satisfazer estas simples necessidades é uma própria liberação da realidade. Poder, autoridade, saúde excessiva e ganância por experiências sensoriais são aberrações destas coisas. Anateísmo, autodestruição. Evitando convencionalismos ainda te deixo com uma massa de coisas prejudicando, peculiaridades, identificações e preferências às quais dão conforto e definição à personalidade ou ao ego. Uma ideia não pode ser dita a ser completamente compreendida, até que você compreenda as condições sob as quais ela não é real. Similarmente, você não pode ser mencionado como possuidor de personalidade, até que você esteja hábil a manipular ou descartar pela tua vontade. Anateísmo é uma técnica praticada diretamente sobre tua vida. Como todas as coisas repugnantes até que elas não mais te revoltem. Procure unir-se com todas as pessoas que rejeita. Conspire contra teus princípios mais sagrados em mente, palavras e ações. Você irá eventualmente ter de testemunhar a perda ou putrefação em cada coisa amada. Portanto, reflita sobre a natureza transitória e contingente de todas as coisas. Examine todas as coisas nas quais acredita, todas as preferências e todas as opiniões e derrube isto. A personalidade, uma máscara de conveniência, torna a furar a tua face. Olhos tornam-se nebulosos pelo eu, o espírito humano torna-se uma bagunça trivial de identificações pobres. Os princípios mais estimados são as maiores mentiras. Eu penso, portanto existo. Mas o que é o eu? Quanto mais você pensa, mais o eu se fecha. Pensando, eu estou dormindo, meu eu está cego. O intelecto é uma espada, e é útil prevenir identificação com qualquer fenômeno encontrado. As mentes mais poderosas se agarram a poucos princípios fixos. A única visão clara é a de cima da montanha das suas personalidades mortas.